Fala pessoal, bem-vindo ao canal Aprendendo Cálculo. Professor Raimundo, o melhor canal do mundo para você aprender cálculo. E hoje a gente vai continuar aqui a nossa trilogia de como passar em cálculo. E esse já é o segundo vídeo, tá? O primeiro vídeo já saiu e o tema dele era por que que cálculo é tão difícil. Nesse primeiro vídeo eu explico por que ele é tão difícil e e quais são os motivos dele ser tão difícil, tá? Eu vou deixar passando aqui no card, você dá uma olhada se você ainda não assistiu. E hoje o tema é, né, do segundo vídeo aí dessa trilogia, é com qual material eu vou estudar? Isso pode parecer uma pergunta meio óbvia, né? Eu vou estudar com o material que o professor disser que é para eu estudar, né? Será que é o suficiente? Na minha opinião, não. Você tem que aumentar esse arsenal, digamos assim, tá bom? Bom, e nesse vídeo é isso que eu vou explicar, beleza? Bom, então vou tratar aqui de três temas nesse vídeo, tá? Para responder essa pergunta, com que material estudar, vou tratar de três temas. O primeiro tema é: você deve conhecer bem o seu professor. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que o material, como eu já falei, né? O material que o professor falar que ele vai utilizar, você tem que ter esse material em mãos para estudar por ele. E óbvio, o que o professor passar na sala de aula, você também precisa fazer anotações, tá bom? Para você, normalmente o que acontece? O professor vai utilizar desses exemplos que ele passou na sala de aula ou do livro que ele usa como base para a disciplina para passar as provas, para passar a lista de exercício. Então, se você já estiver estudando pelo mesmo material, você vai já estar adaptado com a linguagem e com os modelos de exercícios que o professor vai passar nas atividades de sala de aula ou atividades valendo nota, né? Que é o que a gente está focando aqui, é em tirar uma nota alta aí nas atividades. Tá bom? Então, você já tem que estar utilizando esse material com frequência, tá bom? Primeira coisa é isso, tem que ser esse material aí, o do professor, tá bom? Uma atenção aqui é que, por exemplo, eu uso notas de aula, que são anotações minhas que me ajudam a relembrar algum conceito na hora que eu vou explicar, tá bom? Ou então eu levo os exercícios que eu vou passar na aula, tá bom? Então, pro caso de que se eu esquecer, eu olho e dou uma revisada nesse meu material. Aí esse material eu chamo de notas de aula. Eu acredito que a maioria dos professores também tem essa estratégia, tá bom? E aí você pode solicitar do professor também, se ele puder compartilhar essas notas de aula, porque provavelmente daí vai sair os exercícios. Se não exercícios muito parecidos, onde ele vai trocar só um número ou alguma coisa ali, mas dali é que vai sair os exercícios importantes daqui vão cair na prova ou na lista de exercício de vocês, tá bom? Beleza. Agora que você já tem o material do professor, inclusive, né, no meu caso também, eu tenho canal no YouTube. Então, óbvio, se o seu professor tiver um canal no YouTube, procure pesquisar os temas das aulas no canal dele, tá bom? E aí, outra coisa que você pode pedir diretamente para ele, professor, olha, tem um vídeo disso aqui que na aula eu não entendi muito bem, eu queria assistir um vídeo para reforçar a ideia. Já tem no seu canal? Aí você pode assistir no próprio canal do seu professor, tá bom? É uma sugestão minha também. Bom, aí você já tem o material do seu professor, beleza. Não é o material, na minha opinião, não é o material suficiente. Você deve adquirir um pouco mais de materiais, tá bom? Agora, que materiais são esses? Antes de eu comentar com vocês que material é esse que você precisa correr atrás ainda, você precisa entender que todo mundo aprende de um jeito diferente. As pessoas, elas aprendem de um jeito diferente. Pode ser que o seu jeito seja diferente do seu colega, tá bom? Então, primeiro você tem que aprender como é que você aprende com mais facilidade, para você ir justamente atrás dos materiais aonde você vai ter mais facilidade para aprender. Tá, professor, como é que eu faço isso? Primeiro, você precisa entender qual é o seu sentido que te ajuda mais a entender as coisas. Como assim, professor? Bom, existem pessoas que elas conseguem aprender mais utilizando a visão para ler livros.
A pessoa consegue ler o livro, ver os exercícios que tem no livro, acompanha o raciocínio e pronto. Depois, se ela vê aquele exercício numa folha, ela já consegue resolver sem muita dificuldade. Ela vai usar a mesma estratégia que ela leu no livro, tá? Essa é uma forma, com a visão. Tem gente que consegue só se envolver a audição, ou seja, ela tem que ouvir alguém explicando aquilo. Não basta só ela ver a resolução no livro ou só ver no vídeo a conta sendo feita, tá? Ela precisa ouvir a explicação para ela entender o que está acontecendo. Se esse for o seu caso, você vai aprender melhor só com vídeos explicativos, como acontece aqui no canal de resolução de exercício, tá bom? Ah, professor, tá bom. E qual eu sei em qual eu me encaixo melhor? Bom, aí você tem que fazer um teste. Pega um assunto que está com dificuldade, vai tentar só ler lá o livro e acompanhar, depois tenta resolver a lista de exercícios e ver se você conseguiu, como foi seu desempenho. Se não, depois você pega o mesmo assunto e assiste o vídeo, né? Aí vê se ali a explicação ficou mais clara da resolução do exercício, tá bom? Senão você pode ir variando e com o tempo você vai aprender qual é dessas duas que vocês têm mais facilidade, tá bom? Então você já sabe qual é agora. Você já tem o material do professor, né? Você também já sabe qual é o material com que você aprende com mais facilidade. Falta você aprender agora aonde é que você vai pesquisar esses materiais. Como eu falei, né? Eu dei basicamente duas opções. Ou você aprende utilizando a audição ou só a visão, né? E aí, é claro, né? Quando você assiste um vídeo, tem a colaboração dos dois sentidos, tanto a visão quanto a audição. E aí, o que se encaixa aí melhor são os vídeos, né? E aí você deve, então, minha sugestão é que você procure os vídeos aqui próprio no YouTube, né? Inclusive o meu canal já tem vários exercícios feitos e algumas explicações também, tá? Que se você pesquisar aqui no canal você encontra tanto de cálculo um, 2, 3 e equações diferenciais. Além disso, né, existem cursos completos já postados aqui no YouTube, como por exemplo no canal da Unicamp ou no canal do IMPA também, se eu não me engano, tem cursos de cálculo um, 2, 3 e 4, todos completos já, todas as aulas, e aí você pode ir assistindo lá, tá bom? Agora, no caso de você gostar de estudar apenas com livros, né, apenas fazendo a leitura e tentando ir resolvendo o exercício de acordo com o que o livro vai apresentando, eu vou sugerir para vocês aqui dois livros, tá bom? Na verdade, quatro livros, mais dois principais, tá bom? Normalmente, os professores aqui que eu conheço no Brasil, eles utilizam dois livros. Aí depende muito do que o professor espera do seu aluno. Por exemplo, para cursos onde a disciplina de cálculo é uma disciplina mais voltada para a aplicação, normalmente é utilizado o livro do James Stewart, tá? Que tem uma linguagem mais fácil, na minha opinião, e então isso ajuda o aluno a não criar uma dificuldade logo de cara e tentar ir acompanhando o assunto, tá? E outro livro também que é muito utilizado é o livro do Guido Risi, que é um livro um pouco mais técnico e tem uma linguagem um pouco mais formal. Isso pode acabar um pouco assustando o aluno, tá bom? Mas quando o professor quer que o aluno aprenda cálculo com um rigor de matemática um pouco mais forte, ele vai utilizar esse livro, tá bom? A maioria dos professores acaba normalmente colocando na bibliografia sempre esses dois livros e mais um, tá? Então, livro do James Stewart e livro do Guido Risi, tá? Uma outra sugestão para um livro mais ali meio termo entre os dois seria o livro do Leigh-Told, tá bom? E para quem quiser alguma coisa mais clássica, eu vou sugerir o livro do Apostol, tá bom? Esse livro eu comecei a usar ele, estudar nele, na verdade, só depois de eu já ter me formado em matemática, tá? Foi uma sugestão de um professor meu lá no Rio, o professor Nelly. Se ele estiver assistindo esse vídeo aí, deixa um comentário aí, professor Nelly, um abraço pro senhor. E ele é um livro muito bom. E vocês vão perceber que ele é um pouco diferente desses outros livros que a gente está utilizando hoje em dia nas disciplinas de cálculo, tá? Mas dá uma olhada lá também, quem sabe você não
acaba gostando da metodologia do livro e aprende melhor por lá, tá bom? Uma observação importante antes de finalizar o vídeo é que, olha, não se foque no seu assunto sem relembrar de que você precisa passar na disciplina. O que eu quero dizer com isso? Às vezes o aluno ele se empolga tanto com o que ele está estudando. Por exemplo, ele começou a estudar um curso de cálculo no YouTube. Aí ele está assistindo todas as aulas lá e ali ele aprendeu, né? Na teoria ele pensa que ele aprendeu tudo que tem lá, mas quando chega na hora de fazer a prova na universidade dele, onde é valendo mesmo, onde ele tem que tirar uma nota, ele não consegue se sair tão bem. Por que que isso acontece? Por que que isso pode acontecer? Porque os dois professores, eles são diferentes, tá bom? Então, pode ser que para esse professor, o ponto mais importante da disciplina seja diferente desse outro, do professor que você tem na sala de aula mesmo, tá bom? E aí o que que acontece? Na hora da avaliação, o professor vai acabar cobrando uma coisa que o outro não deu tanta ênfase. Isso não quer dizer que um professor é melhor que o outro, só que as perspectivas que ele espera que o aluno dele atenda são diferentes, dependendo do curso ou mesmo dependendo apenas só do professor, tá bom? Então fica essa minha dica. Estude com materiais extras, estude principalmente com o material do seu professor e sempre tenta fazer os seus estudos acompanhando o que foi visto na sala de aula e não se deixa levar por outros estudos. No outro momento você estuda isso aí por diversão, tá bom? Mas aí para não você acabar se perdendo, é melhor focar no que está sendo visto na sala de aula mesmo. Beleza? Esse é o segundo vídeo. E no último vídeo da nossa trilogia, o tema vai ser como estudar. Eu vou passar para vocês uma rotina de estudo que você pode seguir durante a disciplina, que vai ajudar bastante você a passar em cálculo, beleza? Era isso que eu tinha para falar nesse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo. Até a próxima. Falou!